E aí pessoal, tudo bem? Leonardo Rimura de volta com a oficina de narrativa visual para animações e quadrinhos. E agora nós vamos falar sobre clímax, que é o seu ponto focal na história. É para onde a sua história se encaminha desde o primeiro minuto do seu episódio ou desde a primeira página do seu quadrinho. O clímax, ele vai trazer novidades, seu cume vai ser o ponto alto da sua narrativa. É o momento onde o seu herói vai enfrentar o vilão, é onde a sua personagem ela vai evoluir na carreira dela, é onde o casal apaixonado vai enfrentar um desafio para poder estar junto, é onde o cientista vai descobrir a cura por um grande problema que está assolando as pessoas dentro da sua narrativa. Então, tudo caminha para o clímax. Você tem a exposição que vai levar ao primeiro conflito, você vai ter as ações para cada momento mais você caminhar em direção ao clímax. E por que o clímax é importante? Porque é o clímax que vai validar todo o que você escreveu, tudo que você trabalhou, tudo que você desenhou. É o clímax que vai entregar para o seu espectador aquele auge da sua história. Então, quando você para, por exemplo, para ver, o clímax ele não acontece no final da sua história, ele acontece um pouco antes. O clímax ele vai desencadear a ação final, que vai ser o caminho para a resolução, e aí sim o final do seu episódio ou o final do seu quadrinho. Então vamos analisar aqui um caso bem famoso como Harry Potter. O primeiro filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal, você tem todo o filme e o Harry e os amigos dele estão atrás da Pedra Filosofal sem saber o que está acontecendo. E qual é o clímax de todo aquele filme, de todo aquele livro? É o momento que o Harry confronta o Voldemort? Não. É o momento em que ele encontra a Pedra Filosofal no bolso dele. Tudo culminou para aquele momento. O que vem depois, que é ele confrontar o Voldemort, é o confronto final. É o que vai levar à resolução. E logo depois nós temos realmente a resolução. Nós vamos trabalhar com ela na próxima aula. Mas o clímax é muito importante. Vamos pegar aqui um exemplo de um outro filme, um grande blockbuster, que foi o último filme dos Vingadores. Nesse filme, todo mundo vai lembrar de uma cena, que é a cena onde o Capitão América levanta o martelo do Thor para atacar o Thanos. Uma coisa importante sobre o clímax é que, em geral, ele vai afetar o seu espectador e o seu leitor num longo prazo. O seu clímax ele vai ser falado por muito tempo se você conseguir entregar a sua mensagem da maneira correta. Então, se você passou todo o seu tempo de episódio e o seu quadrinho preparando para o clímax, você tem que entregar algo apoteótico. Então, se você você tem aquela cena fantástica, aquela cena vai ser o seu clímax. Então, muitas vezes, o clímax pode ser um momento onde o personagem descobre um poder novo, onde o personagem recebe uma ajuda inesperada para poder vencer o vilão. O clímax, ele vai ser o seu ápice. Toda a sua história caminha para ele. Então, toda a sua construção tem que estar ali, porque depois você não vai ter tempo de amarrar as pontas da história. Quando você tiver a ação posterior ao clímax, ela está ali simplesmente para ser o fechamento de tudo. Então você vem naquela espiral, você está num platô com a exposição, você começa a ter o crescimento com as ações e as dificuldades até você atingir o clímax. Quando você atinge o clímax, você tem um leve declínio para a ação final, para só depois disso você ter um novo platô, que é a resolução. Então, se vocês analisarem, as páginas finais de um quadrinho, depois que você termina o problema, elas são alguns fechamentos, algum momento de prosseguir com a história numa outra direção, se for continuar uma outra série.
Num filme, a mesma coisa. Você deixa esse período posterior da parte da resolução para fechar pontas. Porque o clímax trouxe tudo o que você queria ver. O que vem depois é aquele momento de amarrar as pontas. Alguma coisa que você deixou passar, você vai acertar ali. Se você for gerar uma continuação para o seu quadrinho ou para o seu desenho, você vai colocar ali na resolução também. Mas é o clímax que você quer que todo mundo lembre. É o ponto focal, é o ponto central da sua história. E nesse momento, o seu personagem ele vai despertar poderes que ele não tinha, ele vai encontrar a solução para o problema que ele está o filme inteiro procurando, ele vai descobrir todos os erros que fizeram contra ele, ele perdeu a pessoa que ele amava, e é nesse clímax que você tem que entregar tudo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A próxima vai ser sobre resolução.